Boa noite aí, então. Vou deixar aqui no mudo. Beleza. Hoje, então, a gente vai tratar aqui sobre o magnésio e o enxofre do solo, tá? Esse hoje vai ser o tema da nossa aula de fertilidade. Bom, o magnésio, ele é um nutriente que é pouco exigido pelas plantas, com exigência similar ao fósforo. Porém, com isto, ele e considerando que a disponibilidade do magnésio ela é satisfatória na maioria dos solos, a deficiência desse nutriente ela não é uma deficiência comum de acontecer. Tá? Qual que é a função do magnésio nas plantas então? Bom, ele está associado aí à formação da clorofila, na síntese dos ácidos, aminoácidos, aqui está escrito errado, aminoácidos e proteínas celulares, e no teor das vitaminas A e C, na resistência aos fatores desfavoráveis, né, que é seca ou frio extremo, tá? As condições aí desfavoráveis para o bom desenvolvimento da planta. E podem surgir problemas com o suprimento desse magnésio nas seguintes situações: em solos arenosos, a gente pode ter problema com magnésio; solos ácidos cultivados com aplicação de altas doses de calcário, pobre em magnésio, no caso. Então, no caso aí, você está sempre utilizando um calcário que fornece sempre o calcítico, no caso, né? Está sempre fornecendo bastante cálcio, bastante cálcio, bastante cálcio. E acaba se esquecendo aí que o magnésio também precisa ser reposto. E no cultivo de espécies que exigem o magnésio em maiores quantidades, aquelas que extraem mais magnésio do solo. Entre as espécies mais exigentes no magnésio, a gente pode destacar o milho, a batata, o algodão e os citros e o fumo. Tá? Então aqui são alguns exemplos aí de culturas que exigem mais o magnésio. Tá? O magnésio ele ocorre no solo apenas na forma catiônica, que é o Mg2+, e apresenta a semelhança do cálcio. A aplicação do magnésio no solo ele está normalmente associada à prática da calagem. Tá? A gente não tem aí uma outra forma, perdão, a gente não tem aí uma outra forma de estar fornecendo magnésio, como a gente pode fazer com o micronutriente, por exemplo, que a gente fornece ele em particular. Tá? Geralmente ela está associada à calagem. Como que é a dinâmica desse nutriente no solo? O Mg trocável, ele pode, é, perdão, o Mg trocável, ele pode ir para a solução e o da solução pode ficar na região trocável do solo, que é a fase sólida. O Mg mineral, ele vai para a solução do solo, da solução do solo não volta para a fração mineral, e a gente pode perder ele por meio de lixiviação. Então essa aqui é basicamente, de uma maneira simplificada, essa é a dinâmica do magnésio no solo. Na solução, como que é? Na solução do solo, ele é a fonte imediata de magnésio para as plantas. Então a solução do solo é da onde as plantas vão retirar magnésio. É de lá. O transporte do magnésio por fluxo de massa quase sempre é suficiente para atender a necessidade das plantas. Magnésio trocável. O trocável ele é representado pelos íons Mg2+. E só um pouquinho, deixa eu autorizar um que entrou atrasado aí. Então, onde que eu estava? Aqui. É representado pelos íons Mg2+, absorvido nas cargas negativas dos colóides do solo por atração eletrostática e são facilmente deslocados para a solução. Tá? Então a gente não tem
por exemplo, quando a gente falou do fósforo, o fósforo a gente vê que ele tinha mais um pouco de dificuldade, né, de você tirar ele da parte sólida do solo e mandar colocar ele na solução disponibilizado para as plantas. Tá? O magnésio já não. O magnésio ele já é facilmente ele é retirado da parte mineral do solo e jogado para a solução, disponibilizado para as plantas. Semelhante ao potássio, tá? Que também é facilmente deslocado para a solução do solo, ficando disponível para as plantas. Em termos práticos, a recomendação de uso de um calcário contendo magnésio ou de uso de fertilizantes magnesianos, ela é feita quando a concentração do solo for inferior a 4 milimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Então, se eu tiver magnésio na minha análise do solo inferior a 4 milimol, já posso pensar em usar um calcário dolomítico ou algum outro tipo de fertilizante que tenha magnésio na sua composição. Em solos bem menos intemperizados, o magnésio ele está presente em minerais primários, tais como a biotita e a dolomita e a olivina. Tá? Então aqui a gente tem a biotita e aqui a dolomita. Quando ele é lixiviado, então, o magnésio ele é mais suscetível de remoção do solo do que o cálcio, tanto por lixiviação quanto por remoção nas colheitas sucessivas de grãos e frutos. Tá? Então, ele é mais suscetível à remoção do que o cálcio, tá? Tanto por lixiviação e quanto por absorção das plantas, que vão ser utilizadas pelas plantas. E o uso de gesso em quantidades elevadas em solos com baixa CTC pode promover uma acentuada lixiviação do magnésio, tá? Porque o gesso, como eu já falei bastante lá na aula de calagem, gesso não é um corretivo de solo, tá? Ele é um condicionador de solo. Ele pega os nutrientes da superfície e carrega eles para regiões mais profundas do solo, os horizontes mais abaixo do solo. Então, quando a gente utiliza muito gesso, e a função dele, o que é? É fazer o nutriente descer no perfil do solo, então a gente pode aí colaborar com a lixiviação do magnésio para regiões mais profundas do solo. Tá? Então, por isso que o gesso, ele não é aquele negócio assim, vou jogar gesso, vou jogar gesso, vou jogar gesso. Estou fornecendo enxofre e não vai fazer mal. Não, não é assim que funciona. Tem que ser usado também com racionalidade. Deficiência do magnésio, então. Bom, o que a deficiência de magnésio causa nas plantas? Uma clorose entre as nervuras, espalhando-se das margens para o centro da folha. Redução do crescimento, inibição da floração e necrose e morte prematura das folhas. Então esses aqui são os sintomas de deficiência de magnésio, tá? E também degeneração de frutos. Aí, ó, um sintoma aí nas folhas, ó, como que começa então aqui, ó, entre as nervuras e vai espalhando para o restante das folhas, ó lá. Certo? Esse aqui é o sintoma de deficiência de magnésio. E agora vamos falar sobre o nosso parceiro, o enxofre, tá? Que é principalmente fornecido pelo gesso agrícola. O enxofre ele é exigido pelas plantas em quantidades aproximadamente iguais ao magnésio e ao fósforo. Entretanto, diferentemente do fósforo, ele trata-se de um nutriente que, na maioria das vezes, não faz parte das principais preocupações do agricultor e até mesmo dos técnicos. Então, vamos dizer, ele é um nutriente meio esquecido, coitado. O enxofre ele apresenta muita menor tendência de reagir com os componentes do solo. As espécies mais exigentes então dele, o milho, a cana-de-açúcar e leguminosas. Cana-de-açúcar, você pode ver que principalmente as usinas, quem tem contato mais próximo aí com usina está sempre aplicando enxofre no solo.
Tá sempre aplicando enxofre. Justamente por causa disso, porque a cana ela é uma cultura exigente em enxofre, tá? E algumas brassiáceas. O enxofre, em vários aspectos, ele assemelha-se ao nitrogênio, principalmente por apresentar no solo quase que totalmente em formas orgânicas e por sofrer várias transformações e reações medidas por micro-organismos. Então olha aí como que é a dinâmica dele, ó. Enxofre adsorvido, tá? Que fica adsorvido ali na parte mineral do solo. Ele pode ser trocado com a solução, assim como pode sair da solução e ficar adsorvido, tá? E ele pode ser fornecido pela parte orgânica para a solução e também da solução pode voltar a ser enxofre orgânico. E a gente também perde ele por lixiviação também. Pode acontecer. O ciclo dele então, ó. Vamos começar aqui, ó. Deposição atmosférica do enxofre, esterco animal e fertilizantes orgânicos, resíduos de plantas, tá? Aqui principalmente aqui, ó, a nossa principal fonte de enxofre está aqui, ó. Tá? É, esterco de animais e resíduos de plantas, que depois na decomposição a gente vai ter enxofre gerado aqui por micro-organismos decompositores. E também, logicamente, fertilizantes minerais, né? Vão estar fornecendo bastante enxofre pra gente, principalmente E, o gesso. o professor, Oi? então seria a palhada da cana seria o resíduo da planta ou não? Sim, sim, é um resíduo da planta. Ela voltaria o enxofre, então volta ao Sim, solo. sim, com certeza. Uhum, beleza. Então, aí, esse enxofre fornecido, né? Boa parte dele aqui, ó, vai ser enxofre orgânico ou vai ficar aqui absorvido, né, com o enxofre mineral, tá? E ele só vai ser absorvido pelas plantas na forma do sulfato, tá? É só assim que as plantas conseguem absorver o enxofre. Enxofre elementar ou absorvido aqui o enxofre mineral ou orgânico não é absorvido pelas plantas. Ele precisa passar por um processo de mineralização para se tornar sulfato, daí aqui sim as plantas vão conseguir absorver, tá? E também aqui, ó, o enxofre atmosférico também pode ser convertido a sulfato também, tá? Porque a gente tem sulfato suspenso na atmosfera. Então esse sulfato pode vir a ser depositado no solo. Na camada arável, mais de 90% do enxofre total está na forma orgânica, que é a matéria orgânica, tá? Não, nós logicamente, folha de planta no solo não é matéria orgânica já, precisa passar por um processo de mineralização, de decomposição. Assim como acontece com o nitrogênio, a degradação da matéria orgânica do solo implica, em médio prazo, em redução na disponibilidade do enxofre. O enxofre ocorre na solução do solo na forma de sulfato. Então é o que eu falei aqui, ó. É a única forma de ser absorvida pelas plantas, é o sulfato. É assim que as plantas absorvem o enxofre. E trata-se de uma forma bastante solúvel, ao formar pares iônicos com cálcio, com o magnésio e o potássio, que aí vai ser o que? Sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e sulfato de potássio. E lixivia com relativa facilidade no solo. Os íons de sulfato na solução é a semelhança do que ocorre com os íons fosfato, que podem ser absorvidos nas superfícies dos óxidos de ferro e alumínio. Então isso aqui quer dizer o que pra gente, ó? Quando fala de óxido de ferro e óxido de alumínio, você já associa com acidez, tá? Então, a gente já pode ter uma ideia aqui que o que? Solo ácido não é bom para o enxofre. Não faz bem para o enxofre, porque ele pode acontecer o que? Ficar absorvido com esses companheiros aqui, ó, e não ficar disponível para as plantas. O enxofre orgânico, então. Eu já pus até uma plantação de canola aqui no fundo, ó. Isso aqui é canola. Canola florescendo.
Porque o enxofre elementar, ele é amarelão. Então, o enxofre orgânico, amarelão. Observa-se então altas correlações entre os teores de matéria orgânica e os teores de enxofre total ou orgânico. Portanto, a mineralização desse nutriente natural de maior importância para a disponibilidade das plantas. Então, a mineralização é o processo que vai fornecer o enxofre para as plantas. Então, está aqui a importância da mineralização da matéria orgânica. Aproximadamente para cada 1% de matéria orgânica, a gente tem de 1 a 4 quilos de enxofre por hectare. Tá? Então, a cada 1% de matéria orgânica, é 1 a 4 kg de enxofre por hectare. E os organismos, então, que agem na matéria orgânica? Pensando aí no enxofre da solução do solo. No processo de mineralização do enxofre orgânico, pela atuação de diversos micro-organismos heterotróficos, forma-se inicialmente o que? H2S, sulfeto. E bactérias quimioautrotróficas, então, principalmente do gênero Thiobacillus, transformam o H2S instantaneamente para o sulfato, que o sulfato, então, é a forma que as plantas podem utilizar. A deficiência, então, o que a deficiência do enxofre causa nas plantas? Clorose geral na planta, não havendo muita diferença entre as folhas mais novas e as mais velhas. E uma redução drástica no conteúdo de clorofila foliar é uma característica típica dessa deficiência. Então, por isso, o amarelecimento geral na planta. Porque ocorre o quê? Problema com a clorofila. Tem uma redução drástica no conteúdo da clorofila. E a clorofila é o que faz a planta o quê? Ser verde, né? Então, se eu tenho um problema com a clorofila, por isso que a planta fica todinha amarela. Aí, ó. Olha aqui uma diferença, ó. Aqui já é um galho começando a ficar amarelo, tá? E aqui o galho sadio, tá? Olha aí a diferença, então. Então fica tudo, começa tudo a ficar amarelo. Vai ficando amarelo as folhas, tudo, depois até o próprio galho verde vai ficando amarelo. Gente, hoje era só magnésio e enxofre que eu tinha para falar para vocês. Semana que vem a gente vai para micronutrientes, tá? Segunda-feira a gente não tem aula, né, que é o feriadão, 7 de setembro. Então só na quinta-feira que a gente vai se ver.